pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma parábola que Jesus contou à multidão para aprender mais um pouquinho sobre o reino de Deus. Gostaria que vocês pensassem agora em tesouro. O que seria um tesouro para você? O que seria algo muito precioso para você? Bom, aqui eu tenho uma caixa representando um tesouro. Aqui tem um tesouro. No final a gente vai ver o que tem aqui dentro. Mas é um tesouro muito importante para a nossa vida, muito importante para nós como cristãos, como pessoas que amam a Jesus. Mas depois a gente vai ver o que tem dentro, tá? Vamos lá para a nossa história. Ela tem a ver com tesouro, com algo precioso. Porque tesouro para nós é isso, né? Algo precioso, algo que nos deixa feliz, nos deixa com vontade de ter sempre por perto. E geralmente é algo que custa bastante quando a gente pensa em tesouro, né? Pode ser caro, né? Então a gente vai entender agora o que seria um tesouro nesta parábola. A gente vai ouvir hoje sobre a parábola do tesouro escondido, tá? Ela tá em Mateus 13. Você pode ler todo ele, vai ter várias parábolas lá, tá? Mas no finalzinho, lá a partir do 44 de Mateus 13, tem a história da parábola do tesouro escondido. Aqui a gente vai ouvir Jesus novamente conversando com a multidão. E quando Jesus começa a falar, o que acontecia? Silêncio, todo mundo se aquietava e com ouvidos atentos ao que o Senhor tinha para ensinar naquele dia. Então Jesus começou com um homem, podemos dizer que seria talvez um lavrador, uma pessoa que cuida da terra. Ele foi lá, pegou sua pá, começou a trabalhar na terra. Acho que talvez ele estaria fazendo um poço para tentar achar água, que antigamente era muito comum isso, né? Então ele estava lá, naquele sol forte, no meio do campo, cavando um buraco. E de repente, sua pá bateu com muita força em algo duro, mais duro do que essas pedrinhas que estavam ao redor, mais duro do que o solo que ele estava cavando. Então ele ficou curioso e ele foi verificar o que era. E ele viu que era um tesouro escondido, esquecido. Provavelmente ninguém mais sabia que estava ali, pois ele encontrou esse tesouro. E quando ele viu que tinha dentro, que eram muitas moedas preciosas, tinha ouro dentro, então o que ele fez? Ele vendeu toda a terra que ele tinha, que não era aquela ali, naquela ali só estava trabalhando, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar essa terra aqui, porque nesta terra havia um tesouro. Então ele se desfez de tudo e comprou esta terra para ter esse tesouro precioso, que para ele, aos olhos dele, era muito, muito precioso. Aí todo mundo ficou prestando atenção, Jesus falando, e de repente alguém grita lá do fundo: Jesus, conta mais uma parábola pra gente. Aí Jesus começa a contar mais uma parábola, também tendo a ver com tesouro. Jesus começa contando de um homem que andava a distâncias longes, assim, em cidades distantes, ia para lugares assim que ele nem imaginava que era tão longe, mas ele não estava pensando na distância, ele estava pensando em encontrar as pérolas preciosas. Então as pérolas preciosas para ele era muito importante. Ele tinha muitas, a gente não tem ideia de quantas, mas ele tinha muitas, era como se fosse um colecionador. Ele tinha essas pérolas porque ele achava muito lindo, ele admirava, então ele ia para lugares distantes e comprava essas pérolas. Mas em uma dessas viagens dele, ele encontrou um vendedor com a pérola maior que ele já tinha visto, mais linda, mais brilhosa, mais tudo que ele já tinha visto. E essa pérola chamou a atenção dele. E ele falou: nossa, eu preciso ter essa pérola, porque essa pérola é a mais preciosa de todas, de todas. Então o que ele fez? Ele vendeu todas as pérolas que ele tinha, que até então eram muito importantes para ele e muito bonitas, para ficar com a
melhor, com a maior, porque para ele era o que ele queria de melhor no momento. Então ele vendeu tudo para ficar somente com ela. Aí Jesus terminou de contar a parábola. E daí as pessoas ficaram assim, né? Se perguntando o que talvez queria dizer isso. Algumas pessoas não entendiam. Mas Jesus ele fala assim: o reino de Deus é o mais precioso na vida de uma pessoa. Por quê? Porque ali é onde vamos encontrar paz, onde a gente vai encontrar alegria no momento que a gente estiver triste, onde a gente vai encontrar descanso. Então eu vou mostrar para vocês qual seria o tesouro mais precioso para nossa vida. Qual seria o tesouro mais precioso para nossa vida? Jesus. Isso aí. Esse é o nosso baú. Vamos dizer que esse é o baú, simbolizando o nosso coração. E aqui dentro do nosso coração, deste baú representando o coração, tem Jesus. Então Jesus é o nosso maior tesouro, como estes dois homens aqui. Este homem que encontrou um tesouro na terra, este homem que encontrou a pérola mais preciosa que todas. Eles deixaram tudo o que eles já tinham, o que eles já possuíam, venderam e compraram o que para eles era mais precioso no momento. E para nós, aqui o nosso coração precisa ter Jesus, Jesus como o morador principal da nossa casa, que é Jesus. Por quê? Porque ali Jesus vai limpar tudo que precisa ser limpo, ele vai sempre nos perdoar, o nosso coração sempre vai estar disposto a ajudar as pessoas se Jesus morar no nosso coração. E a gente precisa ter esse bem precioso na nossa vida, como nosso tesouro. E se a gente precisar deixar as outras coisas de lado, como estes dois homens fizeram, a gente deve fazer. Muitas vezes a gente coloca outras coisas no lugar, deixa Jesus de lado, às vezes prefere, vamos dar um exemplo, jogar muito videogame, só jogar videogame e deixa Jesus de lado. Não, isso não é legal. O que a gente deve fazer? A gente deve ter Jesus como principal. Jogamos videogame, brincamos, nós estudamos, nós nos divertimos, com certeza. Mas o principal do nosso coração, a gente sempre deve ter Jesus. Fazer a nossa oração todos os dias, ler na Bíblia. Se você não consegue ler, chama o papai, a mamãe, vamos ler na Bíblia para a gente sempre estar se alimentando do amor de Deus. Então Jesus sempre em primeiro lugar no nosso coração, como nosso tesouro guardadinho no nosso coração, e assim a gente vai poder amar mais as pessoas ao nosso redor, a gente pode ajudar com mais amor, com mais misericórdia as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Agora vamos fazer uma oração? Vamos agradecer por essa história, por mais um ensinamento de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por este momento legal que a gente teve de ouvir mais uma vez uma história que o Senhor nos deixou como ensinamento. Que possamos ter o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai. Sempre lembrando de agradecer, de te louvar, de sempre falar do teu amor para as pessoas que estão perto de nós. Senhor, obrigada por cada criança, cada adolescente, cada pessoa que está ouvindo essa história neste momento. Que cada um possa ser tocado e possa ter o Senhor Jesus como seu tesouro principal na sua vida. Em teu santo nome, amém. Um abraço, um beijo para vocês. Deus os abençoe. Tchau, tchau.